Olá, meus amigos. Bom, hoje é segunda-feira, dia 25 de junho, depois do São João. Vamos bater um papo direto aqui também hoje. Estou em horário de trabalho, eu sempre dou uma paradinha, eventualmente faço isso, para a gente falar sobre assédio. Bem, sintomas de assédio não só em todas as pessoas, não só nas pessoas que trabalham com espiritualidade, mas como em todo mundo. Você às vezes está em casa, está no trabalho, o que seriam esses assédios e como conseguir perceber, né? Como fazer essa diferença? Vamos lá. Você pode não crer, eu vou estar lendo, porque agora eu estou adotando isso porque eu consigo manter o foco. Você pode não crer, não faz nenhuma diferença se você vai crer ou não nisso. Mas todos nós, eu, você e todas as pessoas somos influenciados, muito mais do que imaginamos. Ora, alguém anda no mundo, ninguém anda no mundo sem sentir influência, ninguém. A influência seja no trabalho, seja na pessoa que está ao seu lado, a pessoa que você mora, tanto da própria pessoa como de espíritos que a acompanham, né? Você acha mesmo que anda sozinho, somente com as tuas ideias, as tuas emoções são só frutos de você mesmo? Mero engano. Somos altamente magnéticos, somos muito influenciados, altamente influenciados. Quando você passa pela rua, pelo trânsito, quando você está em casa, tanto como as pessoas da sua família também fazem isso, todos somos influenciados. Somos o tempo inteiro influenciados, né? Mas eu não vou falar aqui da influência de televisão, de pessoas, mas da influência direta, espiritual, energética, que acontecem a todo momento e quase todos nós estamos fechados, sem conseguir enxergar. Como fazer para, pelo menos assim, mesmo com não muita sensibilidade energética, captar ou analisar que está tendo aí provavelmente esse assédio? A pergunta é, como que a gente pode fazer para saber se estamos influenciados por algum espírito, alguma energia ou um pensamento que não é nosso? Como saber se, mesmo sendo seu também, aquilo não está sendo aflorado, né? Dando um plus, potencializado? Não é fácil, mas é possível treinar. É possível se dedicar a isso. Vou fazer uma pergunta para você. Você tem absoluta convicção de que tudo que você sente e pensa é seu? É só seu? É só você sozinho? Eu concordo que tem coisas suas como tem coisas minhas. Você concorda que é só seu? Primeiro é preciso entender como é que a gente pode fazer para não correr de si mesmo. Que eu quero falar o seguinte: não correr do que você é e dos teus pensamentos. Não achar que tudo também é espírito, vou falar já aqui. Isso significa não correr de problema. A gente precisa aprender a enfrentar os nossos demônios internos. Inclusive o que é ruim na gente mesmo, que faz parte também da gente. Porque senão você fica o tempo inteiro sem saber se aquilo é teu, se é alguma influência ou se tem os dois juntos. Isso vai fazer com que a gente nos conheça melhor. Saber questionar. Por que eu sinto esse aperto no peito? Você sabe por que o peito dói às vezes? Por que angústia? Por que falta ar? Por que você sente tristeza? Por que sinto tristeza? De verdade, há motivos para isso? Quais são os motivos? Ele está potencializado? É tanto assim que eu estou sofrendo? Tudo isso faz parte só de mim? Por que sinto solidão? É só meu isso? Você vai precisar aprender a desmistificar perguntas como essa para saber qual é a tristeza sua, ela realmente existe, ela faz parte, isso aqui é meu, e o que está potencializado, quer dizer, a influência espiritual chega a aumentar em 200%, 300% uma determinado pensamento, vontade, uma ação, uma tristeza, uma emoção, né, externa, nesse caso. Ela vem, pega o que você tem e aumenta. Isso acontece pra caramba aí fora. Tem coisas que não são nossas. Tem coisas que, inclusive, são plantadas, né? Que são, claro que sempre tem acesso, né? São acúmulos que vêm de fora e por vários motivos. Em sua maioria, nós somos influenciados por situações que não gostamos. Espera aí que o vento aqui está tenso. Atitudes que chamamos de assédio. Atitudes que trazem espíritos para perto da gente. O que eu quero falar é que não é só ao acaso que essas coisas acontecem. Elas vêm por brechas na nossa personalidade.
Mas é preciso que primeiro a gente fique bem vigilante para tudo, por não acabar culpando o assédio. Tudo é espírito, né? Primeiro, sendo ou não assédio, ou seja, influência espiritual, a capacidade de magneticamente ele entrar, porque a gente acha, não, eu faço um trabalho energético, eu vou num passe, eu fico protegido. Não fica. Você não fica. Ah, mas como não fica? Não fica mesmo. Ah, eu fiz sessão mediúnica, eu aplico o reiki. Ah, você não está protegido. Porque é uma coisa que você não percebe, você não... Pensamento não tem proteção. Eu posso colocar, você não percebe, mas um espírito coloca uma ideia na tua cabeça e você não tem como se defender dela. Por exemplo, você tem uma determinada dificuldade em determinada situação. Você pode até estar energeticamente bem, com chakras todos alinhadinhos, todo arrumadinho, bonitinho, mas eu planto na tua cabeça a ideia da traição, por exemplo, a desconfiança, os ciúmes. Você vai acontecer o seguinte, através do pensamento você começa a analisar, pensar, você não percebe os primeiros pensamentos, você acha que é teu, não são. Só que por que você aceitou? Porque você tem eles como origem. Por que o Espírito utilizou? Porque ele sabia que você tinha. Aí o que acontece é que você começa a pensar, a mudar energeticamente a cor da sua aura, as irradiações, os chakras começam a vibrar diferente, e com isso faz com que ele tenha acesso magnético em você. Ele não tinha antes, ele só tinha mental, mas ele sabia que você tinha. Você foi lá, se cuidou, ele perdeu um pouco de contato, às vezes já era um assediador constante. Mas ele besta nem nada, começa a botar ideia, daqui a pouco a energia começa a densificar, porque pensamento molda energia, e então ele começa a ter acesso a você. Sendo ou não, né, assuma de uma vez por todas isso que eu vou te falar. A culpa sempre é tua. A culpa, eu digo, é minha. Por quê? Porque eu tenho o defeito, eu dou o acesso. O espírito tem culpa? Também tem, mas o principal causador da história é você. É como se falar, ó, se joga da janela aí, tá bom. Beleza, eu tenho culpa, claro, eu influenciei, mas quem é que se culpado principal? É você. Foi você que se jogou. O assédio, um exemplo disso, o assédio quando entra é assim. Um exemplo, eu não fumo. Espírito nenhum, mas não fumo e não sinto nenhuma vontade, nenhum pensamento, nada. Espírito nenhum vai perder tempo tentando falar, vá fumar, Saulo, não vai fazer isso comigo, né? Ele não vai mesmo, ele nem vai achar abertura, eu sou absolutamente surdo, inacessível a isso. Mas ele, se ele chegar perto de mim e falar, por exemplo, se ele chegar perto de mim e falar, ele não vem, essa coisa de falar, não vem só com palavrinha, não. Vem com energia, vem com uma visão do que é o ato. Por exemplo, digamos que eu esteja aqui super tranquilo e o cara vem aqui com o pensamento, Saulo, vá tomar uma Coca-Cola geladinha, bicho, tem as bolinhas do lado, ele bota aquela imagem perfeita, sabe? Isso é uma coisa simples. Só de falar já deu vontade, né? E eu vou na mesma hora e aceito a sugestão dele. Quando eu aceito a sugestão, entra num processo energético e começo a sentir. Então o que ele faz? Depois disso ele começa a botar gosto, energia, vontade. E eu começo a sentir aquilo, dá até vontade, eu começo a sentir a verdadeira influência acontecendo. E aí vai fazer o quê? Vai moldar a minha energia, ele vai ter acesso a isso e acabou. Quem é o culpado? Ele tem a culpa? Tem, mas eu sou o culpado porque eu gosto daquilo. Eu faço aquilo. Né? Se, por exemplo, eu gostar de me drogar, uma pessoa, um espírito vai chegar perto de mim e não vai só sugerir, né? No caso, digamos que eu esteja até nesse momento sem vontade nenhuma de me drogar. Mas então o que ele vê? Como ele não está tendo acesso naquele exato momento, que é difícil, normalmente a pessoa sempre tem acesso, mas digamos que não tenha, ele coloca e planta a ideia, eu começo a aceitar, então eu começo a sentir, por exemplo, a essência da droga na hora, a sensação mental vem, a aura começa a se modificar e a sensação da minha aura começa a ficar parecida com a dele, minha mente aceita na hora a sugestão e minha energia vai se mudando. Se eu sou, por exemplo, ligado a sexo, ele vem com a ideia e começa a plantar essa ideia na minha mente. Isso acontece o tempo inteiro. E não acontece só de sugestão, não. Acontece magneticamente. Por exemplo, se eu tenho... Olha que interessante isso. Se eu tenho uma vontade sexual, eu passo no ambiente, se tiver alguma pessoa naquele ambiente, dentro desse relativo acoplamento áurico, que é uma aura se envolvendo na outra, aquela pessoa já chega perto de mim e sente, um instiga o outro, começa a colocar para fora o que nós somos. Isso acontece o tempo inteiro. Então, por que a gente tem que estar o tempo inteiro cuidando, observando, vigilante, que a gente vai falar já já?
É o que eu falo, a culpa pode ser dele e é minha também, principalmente. Se eu sou um cara bravo, nervoso, fica fácil me acessar, eu me irrito fácil. Então eles vêm e se aproximam de mim com ideias de paciência, de irritação, começam a me fazer me sentir mal, incomodado, isso é muito fácil para quem quer, viu? Se eu sou médium, inclusive a gente fez um áudio sobre mediunidade, sobre alerta sobre mediunidade, procura aqui no nosso canal, no mesmo canal que está assistindo esse vídeo, e você vai entender que ainda fica mais fácil o acesso ainda. Agora, como saber o que é meu e o que não é meu, o que é nosso e o que não é? Como falei, você vai precisar de treino, de observação, de conhecer um pouquinho do que você é, e não pense que nós somos coisa boa, nós não somos coisa boa. Então, mas para isso, você mesmo não sendo lá esse santo todo, que não somos, nós temos que conhecer um pouquinho das sensações que tem dentro da gente. Com o tempo, quando você começa a aceitar isso, não fugir, criar máscaras, a religião é uma verdadeira máscara. Você vai para o centro espírita, você começa até a se sentir superior. Não é, na verdade você não é nem tão ruim, nem tão bom. É reconhecer exatamente o que você é, sem se elevar demais, nem se diminuir. Lucidez, sabe? Há sinais de alarmes que podem ser ligados, por exemplo, que você pode começar a perceber que há possíveis sinais de assédio. Pode até não ter, mas o assédio entraria muito fácil em quem está passando por essas coisas que nós vamos falar agora. Por exemplo, você anda dormindo bem, por que você não dorme bem? Se você vai dormir e acorda mais cansado do que foi deitar, alguma coisa está errada. Já é algo para se observar, não é? Você concorda comigo? Questione. Por que eu não ando dormindo bem? Né? Há alguma coisa pendente em mim? Tem algum processo emocional? Alguma coisa que não está bem? Algum relacionamento? Alguma coisa... Eu estou trabalhando, eu estou equilibrado, eu estou pagando minhas contas. Espera aí, o que está faltando em mim? Eu estou sendo sincero com a minha vida? Então você tem que questionar para entender primeiro o motivo do sofrimento e repercussão somente a você. Primeiro você olha a sua vida. Como estão as minhas atitudes? Estão corretas? Eu realmente estou sendo sincero com as ações que eu estou fazendo? Há alguma mentira, alguma coisa que está me tirando isso? Então você tem que colocar na mesa de verdade para você tudo que é verdade. Por quê? Porque você entender o que você tem e saber o que é o plus, o que pode estar acessando você. Né? O estado emocional vai te deixar assim. Se há alguma coisa errada com você, primeiro pare, questione logo e procure começar a arrumar. Primeiro, sem culpa. Não quer dizer que você tem que ser frio, né? Nenhum tipo de louco, de um cara que vai ficar imparcial, não. Quando eu falo sem culpa, eu reconheci que errei, não quero continuar errando, a culpa vai ser no sentido, não, eu errei, não é essa culpa. A culpa positiva é aquela que você não posso mais fazer isso, e não vou mais fazer isso. Esse realmente é a coisa errada, e o certo é dessa forma, então vou agir assim. O assédio vai sempre ficar mais intenso quando você tiver essas brechas em você, inclusive através da culpa. A culpa pode ser um campo para o assédio. O assédio vai botar ali, se tiver a culpa aberta, mesmo que não tenha assédio, é muito fácil botar a agulha ali e enfiar na barriga do cara que está culpado. Ele vai ainda piorar a situação. Nem vai saber a origem, coitado, porque está tão preso dentro de si mesmo. Então tem que fugir dessas coisas também. Se não conseguir sozinho, busque ajuda psicológica, mas a culpa é uma verdadeira martelada constante no dedão e que faz você não conseguir se concentrar. Lembrando que há assédio que não depende necessariamente de acesso. Ou seja, mesmo que não seja um defeito característico, vai ter situações que se tornam assédio, como por exemplo, ligações do passado. Algum espírito tem muita raiva por alguma coisa que você fez em outra vida, ele tem acesso a gente mesmo que você não queira. Então tem que ficar vigilante. Você pode a qualquer momento estar sendo acessado, mesmo não tendo defeitos gritantes. E você vai sentir uma sensação de peso no peito, de culpa, como se você tivesse feito alguma coisa e não fez nada. Como assim? Por que eu estou sentindo isso se não fiz nada de errado? Então, peraí. Ou bem é algum espírito ou alguma pessoa, porque uma pessoa é um espírito encarnado, que está aqui me influenciando nisso aí. Eu preciso ficar, então, vigilante para saber o que é isso. Né? Até, se for o caso, uma oração em silêncio, que se já foi, até onde deu na vigilância. Um peso no peito, ligado, alarme. Uma atmosfera mais pesada, meio que falta ar, uma angústia sem procedência, ligado, alarme. Liga o alarme. Alguma coisa está errada. Calma. Primeira coisa, mantenha calma. Você não está sozinho nesse processo. Nós não andamos sozinhos nisso.
A vigilância serve para você utilizar a sua capacidade de observação. A segunda etapa é orar e vigiar, né? Quer dizer, não é rezar o Pai Nosso, eu vou falar, é buscar ajuda. Da melhor forma possível. Seja um passe, uma calma, uma meditação, uma leitura, uma musiquinha calma. Isso pode ser nosso, pode ser um acúmulo de ideias ruins nossas, ou pode ser, quando não muda do nada, algo que está externo nos acessando. Lembrar que essas duas coisas que nós falamos agora, que funcionam em conjunto, oração e vigiar, né? Eu ia fazer vigiação, desculpe. Orar e vigiar. Isso parece bem espírita, bem, digamos assim, bíblico, mas é bem básico. Vamos desmistificar. Observe tudo que você pode, e quando você não conseguir mais observar, não compreender mais a origem daquilo, você utilizou mais ou menos tudo que pôde, busque ajuda. Seja psicológica, seja através da oração, seja através da meditação, seja através de um reiki, de um passo energético, de uma acalmar a mente, de sentar um pouco. Então pode ser um monte de coisa. Buscar uma pessoa para conversar. Vigiar sempre. Vigiar é fazer tudo o que você pode, tudo que você sabe, tudo que realmente está ao seu alcance. Eu fiz tudo que eu pude, né? Não me venha com essa de achar que espírito bom, mentor, vai fazer tudo por você e pronto. Não, eu estou protegido, tal caramba que tá, entendeu? E vai te deixar você se lascar sim, os mentores às vezes, e com muita razão. Se você sabe coisas e não coloca em prática, ajudar você vai ser só uma forma de fazer com que você se acomode. E deixar de propósito que se lasque, às vezes é necessário, né? Mas, e cair até às vezes muito, até chegar perto do fim do poço, para que você busque ajuda, e entenda que é preciso humildade para isso também, né? E saber que é preciso colocar em prática aquilo que se sabe, que você às vezes sabe e não faz. Ninguém é papaizinho de ninguém que pega toda hora na mãozinha para atravessar a ruazinha. A regra é para você, é para Chico Xavier, é para Jesus, para todo mundo. Tá cheio de espiritualistazinho aí, estudioso, fanático, que acha que está protegido tal caramba, né? Vacile só para você ver a sua proteção. Baixe a sintonia para você ver só. Tinha um caso até que a parte, independente de qualquer coisa, que Chico estava meio triste uma fase da vida, porque não tinha família, tem no livro isso. E Emmanuel aparece para ele, sendo real ou não, é bem interessante isso. E fala assim, ó Chico Xavier, fala para ele, você está caindo na sintonia, já tive dificuldade aqui para aparecer para você, se você cair, azar teu, não vou poder fazer nada. Eu estou lhe falando que você não é melhor que ninguém, saia logo disso antes que seja tarde. Chico saiu, melhorou a sintonia. Então, orar e vigiar, colocar em prática tudo que já se sabe, o que você já tem, muita coisa que não sabemos, claro que você vai precisar buscar ajuda. É aí que entra o buscar ajuda. Fechar os olhos, não estou conseguindo sozinho, ter humildade para pedir ajuda, ter abertura, que tem gente que tem dificuldade para isso, né? Não estou falando só de Pai Nosso que está no céu, é isso aí. Estou falando de ser humilde, pedir ajuda quando não se sabe mais a origem e passou do limite da sua capacidade emocional, energética e mental. Você não consegue mais sozinho. Às vezes até buscar ajuda mais próxima do que ficar só no palpável, no abstrato, não é palpável, no intangível, no espiritual. Também buscar ajuda mais próxima, chegar perto de alguém, sentir energia, sentir um passo, um bate-papo de uma pessoa legal, né, que possa te ajudar nesse aspecto. Um psicólogo, enfim, em extremos casos, um psiquiatra que possa te ajudar em alguns aspectos. Outro alarme chama-se impaciência. Se você se vê sempre muito impaciente, fique alerta. Mesmo que não seja assédio, é caminho aberto para assédio. É um sinal claro, fácil de obsessão. Se não for, é muito fácil acertar alguém impaciente. É muito fácil. O cara se irrita fácil, é bobão. Bobão, fácil de acessar. Quando começar a achar, inclusive, outro sinal de alarme, que alguém sofre mais do que você, quer dizer, que você sofre mais do que os outros, e que o peso que carrega é muito grande, ou que não é muito bom no que me fala, que peso que eu carrego, meu Deus, eu sofro demais. Ligado, velho, que o espírito adora isso. Eles pegam e utilizam isso. Outra coisa, chama-se ego, outro sinal de alarme. Quando você começar a se achar que é muito bom no que faz. Não, eu sou um grande médium. Né? Eu sou o cara espiritual. Que um espiritualista bom, tome cuidado com isso. Não? Ligado? O obsessor ama a espiritualista ou ligados, qualquer pessoa que se acha o cara. Ele faz que essas pessoas de marionete controlam mesmo. É fácil controlar, é só elogiar. Não, o que é isso? Não admite que faça isso com você? Como é que você admite isso? Nada, vá lá.
Vá lá e se vingue, você é muito mais do que isso. Você, além de bonita, é inteligente. Né? Aí você olha no espelho, então toma cuidado. Inclusive, até quem fala, tem pessoas que inclusive se acham muito ruins. Então, assim, não sei para que eu vivo, minha vida não presta. Aí o desânimo, a depressão, ligado, né? Ligado. Desânimo, cara, é o inimigo do cara, da pessoa que estuda espiritualidade. Fica ligado no desânimo, mas tipo, ou contrário, né? Aquele que acha que é um médium muito grande, como já falou, né? Eu sou quase um Jesus encarnado. Vá nessa, meu irmão. Você vai se lascar nessa aí. Nessa coisa de gostar. Fica ligado nas suas atitudes sempre, sempre, sempre. Isso aqui eu estou fazendo para mim também. São pontos que eu estou levantando o tempo inteiro. Como eu estou sempre pensando nisso, eu estou sempre passando adiante para dividir também. Divida o que você tem de bom, dentro do aspecto do limite em que você quer ajudar de verdade. A atenção é simples. Coloque na mesa isso sempre, para abrir a lucidez, para ver de verdade, não causar também em você um distúrbio. Você não precisa estar sempre também em evidência, nem nada disso. O importante é a informação. A forma que ela está sendo passada. Se for o caso, faça, mas sempre com esse princípio. Buscar o ponto X entre equilíbrio e lucidez, né? Quando você começar a ver coisas ruins, criticar, ver ingratidão em tudo, tudo que você olha é motivo para reclamar, achar ruim, tudo que você vê é do contra, não precisa ser assim. Por qual motivo você tem ficado tão amargurado? Por qual motivo você reclama inteiro? Por qual motivo você sempre é do contra? Para quê? O que custa questionar por que você faz isso? Não, porque eu sou muito científico, eu sou extremamente metódico, então eu tenho que questionar você. Isso é uma imbecilidade. Isso, na verdade, com todo o respeito, isso não precisa ser exatamente assim. Você consegue equilibrar o fato de ser realmente pensativo, refletir, crítico, com a doçura da palavra. Até porque se você pegar a palavra e dar uma paulada na pessoa, ela não vai lhe ouvir, porque nós temos uma coisa chamada ego. Ela vai lhe repudiar, ela vai ser uma esponja quando você fala, mas será, talvez, quem sabe, o que você acha? Aí você coloca lá a sua ideia, né? Encaixa lá. Mas é a mesma coisa por princípios diferentes. Às vezes é até bom esse lado crítico, é maravilhoso. Esse lado do contra, porque é o cara que consegue, mas tem gente que é do contra por ser. Não, seja por enxergar os pontos mesmo. Se você consegue, tem a capacidade de enxergar pontos falhos, você tem a capacidade, se quiser, de mostrar, de ser uma pessoa extremamente útil. Utilizar isso a seu favor e não contra. Mesmo que seja seu, sempre vai ser janela aberta, porteira aberta, porque se algum espírito quiser te derrubar, digamos, se você for um cara crítico, mas que quando vê, dói o peito e vai ter quase um infarto, significa o seguinte, você está com assédio, com capacidade de ser assediado, porque você está sempre vendo as coisas, mas sentindo mal com isso, sentindo um peso, vendo defeito nas pessoas o tempo inteiro e se sentindo mal. Eu não aguento mais essas pessoas, eu não sou desse mundo, meu mundo não é esse, eu não pertenço, não. Você conseguir perceber os defeitos das pessoas é uma coisa. Como você reage perante a eles, isso é legal. Você conseguir perceber defeitos é massa, porque você consegue se preocupar com as pessoas. Mas com o objetivo claro do que posso fazer alguma coisa? Posso? Não, não posso. Silêncio, você ora, você visualiza aquela pessoa se sentindo melhor, pense o melhor para ela, mas nunca sinta um parto interno, um útero saindo pela boca, meu Deus, que dor, não. Isso aí abre campo para assédio e faz você cair fácil em sintomas, inclusive, muito característicos que está mal acompanhado, no mínimo de si mesmo. Então é importante observar também isso, porque qualquer obsessorzinho vai sentir o cara perto de uma pessoa assim, que é fácil de controlar. Ela perde fácil o equilíbrio interior. Outra coisa, cuidado com o desânimo. Não pense do nada que você nunca vai desanimar. Acontece, certo? Então, mas para isso você tem que estar sempre vigilante, porque isso pode ser um campo aberto. Não estou falando para a gente aqui ser super-homens, pois aquele que tentar isso nesse mundo é muito difícil, né? Apesar que aquele que for lúcido e vigilante nesse ponto internamente, a forma de enxergar e tentar, acaba sendo de certa forma um super-homem, porque controlar o emocional nesse mundo é quase um super-herói, né? Para raras criaturas, né? Que não perde o foco, que não perde o controle, que não cai toda hora, ou que está sempre tentando observar seus próprios defeitos, coloca os seus defeitos na mesa, né? Não tem medo de enxergar os seus defeitos, de conversar com eles, de tentar ver o que pode ser feito para melhorar. Isso faz com que você diminua o campo, conheça mais você mesmo, não fuja de si mesmo, né? Outra coisa legal,
Gente que começa projeto e não termina, né? Digo de projetos espirituais, né? Toma cuidado, porque sempre vai ter algum assédio que não vai deixar você fazer um curso, você não vai aceitar você continuar, vai se sentir mal em determinada coisa, isso pode ser influência também. Cuidado com envolvimentos nos relacionamentos, dica básica para todo mundo que estuda espiritualidade e até aqueles que não. Não espere dos outros perfeição. No grupo que você frequenta, você quer perfeição dele? Se lascou, porque o assédio vai te pegar. Sabe por quê? Porque não tem. As pessoas são as mesmas, são nervosas, são bravas, têm opiniões. Então você precisa entender que lá fora é assim. Se você buscar lá fora a perfeição, lascou. Não vai conseguir. A paz e a harmonia devem vir somente da gente. Se esperamos perfeição, mesmo que seja da sua esposa, eu digo no mínimo, do básico, da capacidade de você realmente poder suportar determinadas coisas que não são possíveis, ainda mais com pessoas que você mora perto. Mas dentro do aspecto básico de equilíbrio, você vai se ferrar bonitinho, viu? Pois o assédio, quando não lhe acessar, aí mora o grande e maior problema. Aí a merda completa vem agora, quando ultrapassa a sua capacidade de controlar o que você tem com você. Vai pegar a sua família para tirar seu foco, vai pegar os seus amigos, vai pegar quem está próximo, vai tirar o que puder para tirar a tua paz interior, digamos assim, a sua tentativa de equilíbrio. Isso vai ser feito de uma forma muito intensa às vezes, pois uma coisa é você conseguir manter a calma com as pessoas na rua, né, que não amamos direito, não conhecemos bem. A outra é a gente ver quem nos ama ou quem a gente não espera agindo de uma forma desequilibrada, estranha, e isso acontece, viu? É impressionante. Não, eu estou decepcionado, porque eu esperava tanto daquela pessoa, aconteceu isso. O mundo acabou para mim. É um babaca, sabe por quê? Babaca interno, com todo respeito, porque não estava preparado para o fato. Espere perfeição dos outros e você vai tomar uma bufetada em cheio na cara, pá, porque não existe isso. Nem na gente existe, isso é uma ilusão. Esperar dos outros, aguardar que os outros sejam perfeitos, é uma ilusão. Você vai cair do cavalo, vai cair que nem bobão, bonitão. Há assédios de família que são obsessores que vêm de dentro de casa, são seus parentes. Os assédios vêm por causa do trabalho espiritual e vêm muito forte às vezes. Inclusive, cada pessoa que você ajuda lá fora, cada pessoa que você dá um conselho, pode lhe trazer assédio. Pode lhe trazer. Então, não vou ajudar mais, não importa. Isso aqui faz parte da repercussão, porque do mesmo jeito que você tem assédio, você tem um lado muito bom também que acontece. A gente está falando de assédio aqui, mas isso não quer dizer que não tenha muitos aspectos positivos dentro disso, viu? O espírito pode ficar bravo só de você ter dado um conselho para alguém e tentar se voltar contra você. Inclusive, tem mais. Ele pode não lhe acessar na hora, ele pode ficar te rondando, esperando a hora certa de entrar, que é a hora que você vai dar acesso, ou ele vai descobrir algum defeito seu, ou que você perde o equilíbrio interno, né? Você cai um pouco e te acessa. Como eu falei, se você não der acesso através dos seus defeitos, quer dizer, você se controla, você se mantém internamente, eles vão te pegar através dos defeitos dos outros. E o que você tem que fazer? O super-homem entra aí. Além do acesso interno, de equilíbrio, você precisa observar o que está lá fora. Por isso que encarnar é tão difícil, por isso que manter o equilíbrio é tão difícil, é por isso que toda essa coisa de fenômeno, de mediunidade, de projeção, de não sei o que, acabam, morre aqui. Tudo, o cara até conhece a Bíblia de trás para frente, o cara sabe tudo, o cara xinga a mãe dele para tu ver. Acabou o espiritualista, por quê? Porque ele não entendeu certas coisas. Ele mostra logo o ego, não, porque não sei o que, tal briga, que sai brigando e mostra e ofende de forma educada, porque não espera e utiliza a própria espiritualidade contra você, é aí que você vê que é fácil. Então, as pessoas, todas elas são muito boas no intelecto, mas uma merda no emocional. Somos, sabe o quê? Nós somos analfabetos emocionais. Então, aquele que se alfabetiza espiritualmente na compreensão do que é, do que os outros são, espera menos do que estão lá fora e mais de si mesmo, busca paz dentro. Eu não vou esperar desencarnar para ser bom lá fora, eu vou ser logo. Esse é melhor. Eu já ouvi verdadeiras gargalhadas fora do corpo de espíritos falando para mim, assim como eu falo para vocês, e muito pior, seu otário, seu babaca. Eu ria, e riam muitos repetindo o que falavam para mim. Eu brigava às vezes no dia a dia, no aspecto do dia a dia, fui eu que... E repetia o que eu falava. E as mesmas palavras, cara, você ficava, você botava a mão na cabeça assim, falava, que merda, cara. E felizes, morrendo de rir, adoro quando você fica assim, quando você fica desequilibrado. Sou eu quem faço, que ainda leva até, não é nem ele só, sou eu também, claro, né? E leva, toda ele se sente o cara. Não, sou o cara, você caiu, eu sou o cara, né? É fogo. Quando você estiver com um peso no peito, uma culpa que não sabe de onde vem, uma sensação estranha, fica alerta e questione, é meu? Eu tenho motivos para estar sentindo isso? Se tem, cuide e vá atrás.
Se não, a solução sim é buscar ajuda, orar, meditar, um reiki, um passe, enfim, né? E além da vigilância, tudo que você puder fazer de positivo, faça. Vá buscar ajuda psicológica, enfim. Se você já vigiou e percebeu que tinha razão para estar assim, se for o caso, nada mais justo, vá atrás. Busque ajuda em centro espírita, sessão mediúnica, passe, mantenha sempre a musiquinha calma por perto, como eu estou aqui agora. Eu, por exemplo, estou indo tomar banho agora, estou música tocando, cara. Tocando, eu trabalho o dia todo com musiquinha calma. É uma forma que eu encontrei de nunca esquecer que eu estou no aqui, que eu estou encarnado, de me sentir bem, de tentar ficar, de estar o tempo todo dando um clique para mudar o interior. A música tem essa capacidade. Né? Leia sempre algo, cria ao seu redor um clima espiritual, tente não esquecer nem um segundo desse aspecto da vida que estamos passando por aqui, que estamos encarnados. Tente, tentar dominar a si mesmo, tentar observar sempre os teus defeitos para saber o que é o que não é seu. Não é fácil, pois enfrentar os nossos defeitos são os verdadeiros demônios, os verdadeiros problemas que existem, mas necessários. Eles são atormentados por esses assédios que nós falamos. Tentar fechar o campo para assédio nos fará ter uma vida muito melhor, mas não vamos nos esquecer que a lucidez e a paz, ela mora na gente, e não adianta querer esperar lá fora, certo? Oxê. Tá bom. Querer esperar lá fora. Anote isso aí. Anote isso que eu vou falar. Esqueça lá fora. Tudo que você pensar lá fora, não quer dizer para você esquecer no aspecto geral. Esqueça o equilíbrio e a paz lá fora. Não estão lá. Aquela ilusão daquela pessoa maravilhosa, aquela pessoa vai me deixar feliz. Ilusão. Não vai, meu irmão. Não vai. Você, somente você, tem a capacidade de encontrar a base da... Ah, mas eu acho que a felicidade está só em Jesus. Não está. Jesus é uma tabela. Buda, Krishna, qualquer outra coisa, é quando você pega a sua capacidade de conquistar as coisas e joga lá fora. Ah, não fale isso. Não, mas é verdade. Não. Eu sou feliz porque tenho Jesus. Não, Jesus pode ser um grande complemento na sua vida, como muitos outros mestres que existem por aí. Não é só um, não, que já passou por aqui. Pode ser uma forma de você encontrar com uma musiquinha calma que você utiliza, mas a base é sua. Jamais, não, eu conquistei isso aqui. Não foi. Foi você quem fez. Ou você, ao mesmo tempo que você caiu no capeta, não foi o diabo? Não foi você. A tristeza e a felicidade somos nós quem fazemos. Todo o resto é ilusão. Tudo agora, e tudo que nós temos agora e dentro da gente, dentro de você, são as únicas realidades. Lá, depois, são só fugas astutas da mente, são repercussões, até quando você conquista uma coisa que foi você quem fez, você atribui essa conquista à externa. Não, quem conquistou para mim foi o amparador, ele mesmo. Foi o amparador, ele ajudou, como Jesus vai lhe ajudar, como essa egrégora, essa energia boa, uma meditação, um reiki, um passe, tudo é paliativo, até um remédio é paliativo. Se você for no psiquiatra, você vai tomar um remédio, ele vai falar a você, ele vai lhe acalmar, mas não vai lhe salvar. É como se tivesse jogado uma boia no mar revolto, você vai respirar, mas você vai ter que nadar, sabe? É você quem faz o processo. Fique alerta, pois a gente também não anda só. E temos muito boas intuições, somos muito bem acompanhados. Se você conseguir andar bem nisso, se você conseguir se sentir bem, manter nessa sintonia, você vai trazer para perto de você amigos espirituais que já estão, na verdade, mas eles vão conseguir se aproximar mais para lhe intuir. Você vai conseguir ouvir melhor essas intuições e guiará você nessas horas complicadas, porque você vai aprender a ouvir os conselhos, não só. Quando você aprende a ouvir o grosso, você também começa a aprender a ouvir o sutil, que é mais difícil. Saber o que é seu, por exemplo, eu sei o que é meu. Então você sabe o que está aqui é um plus, você também sabe o que está chegando de fora. Mesmo que às vezes não saiba se seja mentor ou não, aquela voz boa, procure ouvir ela. Provavelmente, mesmo que seja seu também, tem mentor ali por dentro. Ele sempre vai utilizar isso. Então ouça essas vozes boas que tem dentro de você, porque, por exemplo, faço ou não faço isso? Talvez seja melhor. Tal. Pode até ser seu, mas se for seu bom, o mentor vai entrar por ali, pela esquina beirando, escrevendo no meio. Então utiliza isso. Né? Basta estar aberto e querer ouvir. É preciso abrir possibilidade. Essa segunda voz, sabe? Terceira, quarta voz, não importa. Bata papo com você. Fica aqui algumas dicas para a percepção de assédio, como mandar melhor no dia a dia. São algumas bases fundamentais. Né? Não se engane, nós não andamos sozinhos e ninguém aqui é autossuficiente. Ninguém. Tanto para o lado positivo como para o lado negativo, nós somos influenciados. É preciso conhecer o que você é para saber o que são e o que está acontecendo de influência. É mais fácil sentir o grosso, graças a Deus. Né? Eu queria sentir mais os mentores. Não queira sentir mais o grosso, porque é justamente o que influencia a gente para o lado mais ruim, para a influência. Então é importante. Fique alerta com isso.
Um grande abraço, meu amigo. Observação, vigilância, FOI. Fui!